Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a Saga dos Vingadores número 2, certo? Publicação essa da editora Panini de outubro de 2023, 144 páginas, preço de capa R$ 39,90, certo? Continuação aqui da fase dos Vingadores burocráticos, certo? De Roger Stern, certo? A gente já teve a avaliação do primeiro volume, vou botar na descrição do vídeo, certo? E aqui nós temos o gibi, ele tinha essa alcunha de Vingadores burocráticos, certo? Que mostrava sempre os Vingadores atuando com algumas questões aí burocráticas, questões administrativas, certo? Mas além dessa alcunha, pode-se dizer que esses aqui são os Vingadores mais coesos e mais integrados com o universo Marvel do que nunca. São os Vingadores da era Jim Shooter, certo? Jim Shooter como editor, certo? Ele deixava o universo Marvel bastante integrado entre si, você sentia realmente que era um universo compartilhado entre os vários gibis. E aqui o gibi ele abre em 2 anuais, certo? Que abre esse gibi aqui, e aqui nós temos uma história com o efeito Rashomon, onde temos duas versões do mesmo acontecimento, certo? Porém com perspectivas diferentes. Não fica tão bem quanto no filme do Akira Kurosawa, mas diverte. Nessa primeira história aqui o Anual dos Vingadores, nós vemos eles atuarem ao lado da facção do Imperador Zedão, certo? Imperador Skrull, né? Que após caçarem a Nebulosa, certo, eles vão e ajudam os Skrulls para poderem acabar com a facção dissidente que quer estourar uma bomba aí genética sobre os Skrulls, certo? Roteiro de Roger Stern com arte aqui do John Byrne, não é? E com arte final do Kyle Baker, famoso Kyle Baker, que depois vai fazer o gibi do Homem Elástico, certo? E como eu falo o efeito Rashomon, é justamente porque aqui é um anual dos Vingadores e depois nós temos o Quarteto Fantástico se encontrando com os Vingadores no espaço e os dois passando pela mesma coisa, que é a explosão dessa bomba genética aí que um doido Skrull resolveu estourar aí para acabar com outras facções, certo? E aqui no anual do Quarteto Fantástico, escrito e desenhado pelo John Byrne, certo? Aqui a gente vai ter o Quarteto Fantástico entrando numa falcatrua do alienígena e aparecendo lá no meio do espaço. Essa história no Brasil foi anteriormente publicada em formatinho em Grandes Heróis Marvel número 29 de setembro de 1990. Eu tenho ela aí, só que está em algum lugar perdido em casa, infelizmente, certo? Essa aqui é a famosa fase John Byrne, aqui John Byrne, né? E aqui é uma historiazinha bem assim, qualquer coisa do quarteto, né? Mas aí ficou o registro porque tem essa coesão, que chega um momento onde os dois grupos os Vingadores e o quarteto se encontram. Inclusive o quarteto nessa época estava morando na mansão dos Vingadores, certo? E aí nós temos aqui a mesma coisa acontecendo tanto no anual do quarteto quanto no anual aqui dos Vingadores, ó, como vocês estão vendo aqui, que eu falo de efeito Rashomon, inclusive e até mesmo desenho, né? O John Byrne desenha os 2 anuais. Continuando a história, a gente vai ver aqui as repercussões, certo, dessa aliança dos Vingadores com os Skrulls, certo? Eles são muito bem aceitos pelo Imperador Zedão, que tem medo deles, na verdade, certo? E o Senhor do Fogo fica até um pouco meio... O Senhor do Fogo é meio babaca, né? Vocês estão ligados. Levou até um pau do Homem-Aranha na edição anterior, inclusive. E parece que essa história vai ser publicada em Saga do Homem-Aranha número 14 por aí. Estou ansiosíssimo para ler essa história. E aqui nós temos os Vingadores lidando justamente com um aspecto burocrático, onde a prefeitura de Nova York ou o governo do estado não permite que eles voem com jatos supersônicos pela cidade. Realmente é um perigo, hein? Tá pintando aqui isso aqui como ai, que governo chato, só quer regulamentar, mas é preciso regulamentar sim, minha gente, senão vira zona. E também o Beyonder, não é? Esse aqui, o meio Dave Hasselhoff, desenhado aqui pelo John Buscema, que ele aparece. Isso aqui é a época de Guerras Secretas 2, que é uma história meio mequetrefe, na verdade, é uma fase meio mequetrefe, ninguém entendeu muito bem, é só o Beyonder querendo aparecer, tomando forma humana e querendo ter com essa roupa aí dos anos 70, querendo ter sensações, certo? E depois nós vamos finalizar o gibi
com uma história dos Vingadores procurando uma nova base, certo? A proposta do Arraia, né, da licitação do Arraia, ela é a melhor aceita, certo? Enquanto isso, nós vemos esses caras do Conclave se reunirem e nós temos um divertido confronto entre o Hércules e o Namor, certo? O Namor aparece lá, certo? E para entregar o jantar, né, para o casal, a Raya e sua esposa, certo? Ele só, eu trouxe lagosta hoje, não é? Ou seja, o Namor com bons modos. E aí o Hércules dá um zigue-zigue no Hércules, ele vai dar um pau, ele provoca o Namor do nada e começa uma luta e começa aí no fim tudo termina numa deliciosa rabada na praia, certo? Com todos os Vingadores comendo aí uma peixada, um mexilhão, sei lá que porra que é, e entrando na equipe ninguém mais que o Namor, certo? Ou Namor, sei lá. Gibi segue divertidíssimo, aqui temos alguns extras, certo? Esse aqui é uma piada do Marvel Age, mostrando onde estão os Vingadores, certo? E aqui o Gibi, e aqui a capa, né, do Marvel Age, que saiu a história, e segue bem divertido, com o grande John Buscema na arte, certo? John Buscema fantástico. Aqui alguns extras sobre o Skrull e o desenho de John Byrne, certo? Tá aí. Gibi segue muito legal, muito foda, excelente publicação. Se vocês querem colaborar com a manutenção do canal, por gentileza, vocês podem contribuir com o Pix em quadro.a.quadropé@gmail.com. Qualquer valor será muito bem aceito, fico agradecido. E concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.